Sou Everton Barbosa, vencemos o Prêmio Sebrae de Jornalismo em Rádio Jornalismo em 2008 e 2011 pela CBN de Maringá. Quando os pequenos negócios viram pauta, a notícia ganha destaque. 7º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Na primeira premiação, 2008, primeiro Prêmio Sebrae de Jornalismo, a gente ficou na final, né? Primeiro que foi uma surpresa. Eu tinha me formado em 2006, colei grau na faculdade em 2006. Então muito recente, né? E já participando de um prêmio tão grande como é feito pelo Sebrae, né? Uma instituição com muita credibilidade. Então ficou todo mundo surpreso, né? Primeiro que a gente não acreditava e também não dava muito valor. Fomos para a final, ótimo, festejamos muito na redação, mas não esperávamos ganhar. O discurso era o seguinte: olha, Everton, que bom, chegamos até aqui, né? Agora é com eles, né? Agora é com os grandes, né? Vocês já ganharam demais, né? Então, o que já veio até agora é lucro. Esse era o discurso. Não falava explicitamente, mas era isso que a redação pensava, né? Que bom, vamos lá para Brasília participar da festa. Então a gente foi nesse clima. Eu não fui com a expectativa do primeiro lugar. Eu fui com essa expectativa mesmo de ver os outros colegas das outras grandes emissoras subirem ao pódio. Porque a gente ali, eu era recém-formado, éramos muito pequenos, de Maringá, interior, né? E daí, quando falou o nosso nome e o título da matéria, né, Lei Geral, o pioneirismo de Maringá, daí comemoramos, evidentemente, que foi um momento de muita felicidade, né? Mas eu devo isso não só ao nosso trabalho, é claro que a técnica colaborou muito, mas também a toda a conjuntura, porque foi daqui, então eu devo a Maringá, eu devo à minha cidade esse prêmio. Nós temos a vocação empreendedora, né, desde o início do nosso país. Mas também temos uma urgente necessidade de empreender. A gente não sobrevive sem empreendedorismo hoje no Brasil. Então, quando fizemos a reportagem sobre a Lei Geral, Maringá foi o primeiro município a regulamentar a Lei Geral. Ela foi aprovada no Congresso e Maringá saiu na frente, o primeiro município brasileiro a regulamentar. Daí, com o olhar empreendedor, a nossa redação viu, aí há um foco. E daí surgiu a possibilidade de participar do Prêmio Sebrae. E foi assim que a gente fez. Contamos as primeiras histórias sobre a Lei Geral, né, dos empreendedores de Maringá, a facilitação de todo o processo e grandes histórias de maringaenses e empreendedores, né, que são exemplo até hoje para o Brasil. Então havia um clima de euforia, de entusiasmo, de abertura, de grandes possibilidades para que as coisas ficassem mais fáceis, né? E elas ficaram mais fáceis. Hoje é mais fácil empreender. Ainda não é o ideal, mas já avançamos muito. Quando ganhamos pela segunda vez o prêmio, que fizemos uma reportagem sobre empreendedorismo na terceira idade, nós entrevistamos Dona Zilda Arnes, que foi a fundadora da Pastoral da Criança. E marcou muito a força empreendedora das pessoas com mais de 60 anos. Então eu me falei assim, né? Eu com 30 anos não posso me dar o luxo de ficar aqui parado. Precisamos agir, né? Até chegar aos 60, tem muito chão pela frente. E Dona Zilda nos ensinou muito e vencemos o prêmio com o exemplo dela. O Sebrae nos ajudou no início da nossa carreira no jornalismo, né? Porque o Sebrae tem muita credibilidade, então é uma marca muito forte. E daí você transfere, né? Evidentemente que você não transfere toda a marca, mas essa simbologia, esse peso é transferível sim. E foi isso que aconteceu. Depois que a gente ganhou o prêmio Sebrae, grandes oportunidades surgiram na nossa vida profissional. Então eu devo muito também ao Sebrae pelo que a gente tem conquistado nos últimos anos. Penso que no mundo das imagens que a gente vive hoje, né, o rádio tem uma grande vantagem. Vantagem sem imagem é a sensibilidade da voz. Então quando a gente fala de empreendedorismo, a gente consegue encaixar boas pautas, porque ser empreendedor num país como o nosso, onde nós temos quase tudo para não empreender, né, nós temos a possibilidade de contar grandes histórias de superação. Então eu vejo que empreendedorismo e superação são coisas conjuntas. E o rádio, por si só, é superação, porque a gente sobrevive neste grande mundo das imagens. Que se você fosse parar para analisar, a gente já estava silenciado, não é verdade? Então a gente insiste em empreender. O rádio é empreendedorismo, por si só. No jornalismo, eu sempre fui com muita paixão para as fontes, para as pautas, porque eu tenho comigo a seguinte meta: ou eu empreendo ou eu também deixo de ser jornalista. Porque também no jornalismo hoje é difícil você realizar
pautas elaboradas com a estrutura complexa das corporações. Então você precisa empreender, né? E no rádio a gente tem a possibilidade de empreender a custo quase zero, a custo praticamente zero. Então quando a gente vai contar essas pautas, a gente tem que levar paixão. E paixão é o quê? É humanidade, é compreender no outro que você poderia estar no lugar dele. Então, se no jornalismo eu preciso empreender, imagina aquelas pessoas que estão pagando altíssimas cargas tributárias por aí, né? Ou elas dão a vida para acertar ou elas perdem. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Nos 2 prêmios que a gente ganhou aqui na Rádio CBN de Maringá, eu percebi que as 2 reportagens foram exatamente neste sentido, de valorizar o ser humano empreendedor. Muitas vezes nós, jornalistas, somos formados por uma teoria não muito clara de que a gente tem que dar notícias negativas. O que é positivo é publicidade, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Então, aquilo que é positivo não deve estar na nossa agenda. A gente tem que dar a coisa ruim. Quantas vezes nós somos formados e tensionados a isso? Então, há um clima nas redações que eu não tenho concordado muito ultimamente. Esse clima de quanto pior, melhor. Então nós precisamos ter agendas positivas. Mas qual que é esse limite entre agenda positiva e publicidade? Então quando você leva isso para o mercado da economia, é difícil, porque você não pode elogiar muito, porque senão você está fazendo merchan. Então o empreendedorismo, eu acho que ele te possibilita fazer exatamente isso, que é estimular as pessoas a empreenderem sem fazer propaganda de marca nenhuma. Você conta histórias de pessoas, então a marca é a pessoa, empreendedoras. Você não está falando de organizações, de empresas, de corporações, está falando de pessoas que precisam empreender. Então aí há uma possibilidade. Eu acho que a grande possibilidade também do jornalista sair dessa pauta negativa, que é falar quando o dólar sobe demais ou desce demais, há sempre o problema negativo. Mas não é nada de positivo. Então o empreendedorismo ele possibilita isso para as redações, a agenda positiva. Eu acho que nós precisamos levar isso para a sociedade, porque quando você coloca uma agenda negativa muito forte e constante, as pessoas ficam deprimidas, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, nessas 2 situações, as 2 vezes que nós ganhamos o prêmio Sebrae aqui em Maringá, tanto sobre a lei geral da micro e pequena empresa, quanto do empreendedorismo na terceira idade, tenho certeza que a gente estimulou novas iniciativas, porque é uma agenda positiva. As pessoas ouvem aquilo no rádio e falam, olha, é possível. Aconteceu em Maringá, vou fazer na minha cidade, vou fazer em casa. Quando a gente trata o assunto com muito pessimismo, gera pessimismo. Então, empreendedorismo precisa de otimismo, não é verdade? Senão a pauta não acontece, senão a ação não acontece, senão a empresa não abre, senão o negócio não vai para frente. Ele ia abrir empresa hoje. Eu vou abrir empresa. Ele liga o rádio, vê uma pauta positiva, ele abre a empresa. Ele ouve uma pauta negativa, ele pensa, será que vale a pena? Então, a responsabilidade de quem está no microfone, quem está na câmera, na edição de texto, é muito grande. E também nós somos um pouquinho de ministros da economia, a gente colabora com o ministro da economia na redação. Porque dependendo do tensionamento que nós damos para a economia do país se move, né? Então, aquele momento bom da lei geral, ele foi transferido. E quantas empresas foram abertas nesse período, né? Por quê? Porque havia um clima de otimismo. E nós, como mídia, eu acho que é uma responsabilidade social, que nós não precisamos mentir, não é isso. Mas a gente precisa trabalhar com esse clima de otimismo, com uma responsabilidade social para a nossa economia. E assim, o que a gente precisa refazer no país, e como um todo, é essa discussão da reforma política, tributária. As reformas precisam ser feitas, né? No entanto, enquanto isso acontece, o país empreende, o país vai empreendendo. E daí quando a gente chega nas redações dos veículos de comunicação, por exemplo, você pega um grande veículo de comunicação, que ele joga um comentário tendencioso e não tão realista, isso gera um impacto, uma agenda muito ruim para quem quer empreender, né? Eu acho que isso não é honesto da nossa parte, da parte da mídia, quando a gente tensiona para o negativo. Você não precisa o tempo todo tensionar para o positivo, mas no mínimo você tem que fazer uma análise média, esclarecedora e verdadeira. Agora, tensionar para o negativo, eu acho que é um crime contra o empreendedor brasileiro também. Nós estamos vivendo no Brasil, neste momento econômico difícil, isso que eu estou dizendo. A gente precisa de pauta positiva.
E não é pagar a pauta positiva, é fazer porque tem. Tem grandes iniciativas empreendedoras. A economia não está tão ruim quanto muitos dizem estar. Temos imensas dificuldades, mas temos grandes possibilidades também. O Brasil não para, o empreendedorismo não para, as empresas não param. Porque se a gente ficar focado apenas naquilo que é ruim, daí o Brasil para.